Então tá, galera, vamos resolver aquela questão de ontem, então, que ficou aquela dúvida lá. Hoje eu trouxe um programinha aqui bem bacana, que a gente vai matar de vez essa questão. Então, estou compartilhando minha tela com vocês. Vou colocar em modo de apresentação aí. Bueno, pessoal, hoje passei o dia inteiro pesquisando sobre essa questão. Foi o que tomou quase todo o meu dia hoje. Aqui eu trouxe de novo aquelas duas imagens, né? Da geometria de corte da ferramenta. Essa vista aqui isométrica, né? Da ferramenta e da peça. Aqui também eu trouxe uma imagem da ferramenta, uma ferramenta de aço rápido, essa daqui, só para a gente ter uma ideia de que é cada coisa lá na ferramenta, na prática, quando a gente pega uma ferramenta. Só para vocês se lembrarem mesmo, aqui vocês se lembram que a gente tem a aresta principal de corte, né? A superfície de folga. A gente tem também a superfície secundária de folga. A ponta da nossa ferramenta é aqui. A aresta secundária de corte. E tem a superfície de saída, que é aquela pela qual o cavaco escoa, e o que gerou tanta dúvida aí para nós. A direção do corte é para cima, né? Conforme a peça gira aqui, o material vai saindo para cima. E aqui a gente tem a direção de avanço. Bom, só queria falar isso aqui antes da gente começar. Então, né, pessoal, vou falar algumas coisas sobre o ângulo de saída, principalmente. Depois eu vou mostrar um programa para vocês. E aí a gente vai matar de vez essa questão. Então, né, pessoal, o ângulo de saída, que é aquele que gera tanta dúvida, né, a geometria da ferramenta, ele tem muita importância para o nosso processo de usinagem, principalmente nos esforços associados aos processos, na eliminação ou na expulsão do cavaco, digamos assim. Ele é que é responsável por escoar o cavaco quando a gente faz o processo de usinagem. E ele pode influenciar até mesmo na temperatura, como a gente viu. Ele pode aumentar ou não o atrito, dependendo desse ângulo, né? Então, na maioria das vezes, ou melhor, na maioria dos materiais metálicos que possuem ferro em sua composição, né, que são os mais encontrados na indústria metal-mecânica, a gente vai utilizar, sim, um ângulo de saída positivo, aqui, como a gente está vendo, isso de forma geral. Mas quando a gente trabalhar com materiais que são muito duros, pessoal, a gente vai utilizar um ângulo de saída que ele tende a ser nulo, ou que se esse material for muito duro mesmo, em aços muito duros, esse ângulo aqui, ele vai ser negativo sim, né? Então, só que a gente tem que ter a ideia, né, que esse ângulo, perdão, vou pegar o laser aqui. Esse ângulo aqui, ele não pode ser negativo demais, e ele também não é positivo demais. São muito discretos esses ângulos. Às vezes a gente tem a sensação de que a gente está falando de ângulos mais bruscos, né? Mas não, são ângulos discretos. Então, conforme a gente tinha discutido ontem, né? O que acontece? Para materiais mais duros, realmente, a gente recomenda um ângulo que tenha a tendência a ser nulo. Só que assim, pessoal, quando se trata de materiais muito duros, esse ângulo aqui vai ser negativo, né? Só que os materiais, os aços, né, que são os materiais metálicos à base de ferro, né, que tem ferro na sua composição, eles não são tão duros. É por isso que o ângulo de saída positivo ele é geralmente usado. Mas a seguir a gente vai ver que existem, sim,
aços muito duros e que a gente usa ângulos de saída negativos. Por exemplo, pessoal, quando a gente aumenta o ângulo de saída na direção positiva, né, que é para cá, assim, quando a gente aumenta esse ângulo aqui, esse ângulo de saída, a gente diminui os esforços, né? Conforme eu tinha falado para vocês. A gente percebe isso pelo gume de corte, pessoal, né? Imagine assim, se a gente aumenta esse ângulo aqui, G, na direção positiva, a gente vai ter um ângulo de corte mais agudo, ó. Então a gente vai cortar, mas fica mais fácil o corte. A partir daí, né, a gente também sabe que esses ângulos eles são mais indicados para materiais que oferecem pouca resistência ao corte. No caso de materiais mais macios. Então tenha em mente, ó, quanto maior esse ângulo G na direção positiva, para cá, é mais indicado para materiais mais macios. Por quê? Por causa da cunha. Aqui, ó, a gente vai ter uma cunha mais aguda. Ou seja, esses materiais mais macios, eles não oferecem tanta resistência ao corte, por isso que a gente pode utilizar esse ângulo mais agudo, ou seja, o ângulo de saída mais positivo. Que nem no caso da madeira, né? Quando o material ele tem boa usinabilidade, usinabilidade é o que diz o quão usinável é esse material. Quando o material tem boa usinabilidade, né, a gente pode perfeitamente utilizar um ângulo positivo. Só que existem materiais que não têm boa usinabilidade. Então, a gente não pode pensar dessa forma. A gente não pode pensar em ângulos muito positivos. A gente vai olhar para o lado dos ângulos nulos ou para o lado dos ângulos até negativos. Bom, então, conforme a gente aumenta a dureza do material que a gente está usinando, né, dessa peça, a gente diminui nosso ângulo de folga. A gente tem a tendência a torná-lo nulo ou negativo. E como eu falei, quando esse material ele tende a ser muito duro, né, a gente vai sim utilizar ângulos negativos. É claro que, se tratando da indústria metal-mecânica, que é para onde a gente está olhando, a maioria dos materiais eles não são excessivamente duros, mas tem sim, tem aplicação. Que nem dizia lá na apostila, por exemplo, dizia que para materiais metálicos a gente não usava, pelo menos foi o que foi interpretado, né? Que a gente não chegava a usar ângulos negativos, mas usa sim. Só que eles não são tão comuns, né? Então, ainda assim, né, pessoal, o ângulo de saída negativo ele é mais utilizado para materiais que não têm boa usinabilidade ou que têm corte intermitente. E aí, pessoal, os ângulos negativos, né, esse ângulo de saída negativo, ele também é indicado para materiais que possuem deformações na superfície. Imagine assim, ó, a gente tem uma barra quadrada, né? E a gente quer fazer um processo de usinagem nessa barra. A gente sabe que o corte ele não vai ser contínuo, inicialmente, né? Em boa parte. A gente vai girar esse material com seção quadrada e vai lá descascar as pontinhas primeiro, as quinas, né? Então esse corte não é contínuo, esse corte ele é chamado de corte intermitente. Então, para esse tipo de corte, a gente vai utilizar ângulos negativos. Por que o ângulo negativo é indicado para materiais plásticos? Porque quando a gente está usinando o material plástico, ele se funde, né? Porque ele tem baixo ponto de fusão. E como a gente tem muito calor naquela região, esse material vai se fundir, vai deformar a superfície e a gente vai ter esse chamado corte intermitente, pessoal. Então, resumindo, né? Para materiais plásticos, materiais muito duros, a gente vai sim utilizar um ângulo de saída negativo. Só que, de forma geral, na indústria metal-mecânica, a gente não tem materiais tão duros assim no nosso cotidiano.
Então, sim, a gente vai ver ferramentas geralmente com ângulo de saída positivo. Então, lá naquela questão, acho que ela ficou mal formulada da minha parte, porque eu perguntei, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tinha perguntado, né? Quando que a gente usa um ângulo de saída negativo e um ângulo de saída positivo? Só que talvez também eu tenha explicado mal para vocês lá, porque até mesmo para mim tinha ficado um pouco confuso isso. Só que é exatamente como eu falei agora. Mas como é que acontece na prática, pessoal? Como eu falei já um monte de vezes, umas quantas vezes, a usinagem, né, ela não é uma técnica nova, ela é uma técnica já bem antiga, relativamente antiga, na verdade. Então, pessoal, tudo isso alguém já fez antes. Então, tudo é tabelado. Que tipo de ângulo tu usa, com determinada peça, determinada ferramenta. Tu sempre que tu compra uma ferramenta, tu pode ir lá consultar no manual que o vendedor vai deixar disponibilizado e lá vai ter toda a informação que tu vai utilizar. Então, por exemplo, eu não sei dizer, por um material que tem tal dureza, a gente vai utilizar tal ângulo de saída. Eu não sei dizer. Até porque já existe tudo tabelado. Eu até trouxe uma tabela aqui, nesse slide. Ó. Aqui a gente tem uma ideia dos ângulos de saída que a gente usa, dependendo do material e também dependendo da ferramenta. Ó, por exemplo, aqui, ó, a gente está com uma ferramenta de aço rápido, né? E a gente quer usinar alumínio fundido. Alumínio é um material macio ou um material duro? Geralmente, alumínio é um material bem macio, né? Então, a gente vai utilizar um ângulo positivo e um ângulo maior, grande. Bom, conforme a gente vai aumentando a dureza dos materiais, a gente percebe que esse ângulo vai caindo. E, por exemplo, né, quando a gente está falando aqui ó, de ferro fundido coquilhado, que é um material muito duro, com alta dureza, bem mais duro que o alumínio, a gente vai ter aqui ó, uma ferramenta de aço rápido com ângulo de saída negativo. Quando a gente tem ferramentas de metal duro, essa ferramenta aqui ela não tem uma resistência tão boa quanto o aço rápido, né? Isso é mais crítico ainda. Ó. A gente pode chegar a menos 10 graus negativos lá no ângulo de saída. Então a gente usa, só que é mais raro. Por quê? Porque esses materiais muito duros, eles não são tão comuns na indústria para a qual a gente está olhando, né? Para a qual a gente está estudando. O aço inox, ele é um material bem duro também, ó. A gente tem aqui a ferramenta de metal duro, por exemplo, ela pode ter, na verdade, um ângulo de saída negativo. Só que, de forma geral, o que a gente tem que pensar? Materiais duros. A gente vai ter um ângulo que tende a zero, né? Vai ficar próximo ali de um ângulo de saída nulo. Materiais muito duros, a gente vai ter um ângulo de saída negativo. E materiais que têm boa usinabilidade, ou que são mais macios, a gente vai ter um ângulo de saída positivo. Claro, existem as exceções, pessoal, porque às vezes acontecem alguns fenômenos bem específicos na região de usinagem que a gente acaba que fica fora do padrão. Mas são casos específicos. Isso que eu estou dizendo é de forma geral. Bom, então, pessoal, como é que ficou aí agora essa questão? Eu trouxe aqui também, ó. Deixa eu ver aqui. Olha só, pessoal, vocês estão enxergando minha tela aí? Pessoal?
Tá me enxergando? Pronto. Então, né, pessoal, aí bom, mesmo ainda eu não fiquei muito satisfeito, né, para falar bem a verdade para vocês, eu não sei exatamente aquilo que diz na apostila ali, eu achei um pouco confuso, mas é isso que eu trouxe hoje para vocês. Para resumir, né, para materiais muito duros, a gente usa um ângulo de saída negativo. Para materiais intermediários, materiais comuns na indústria metal mecânica, a gente vai usar um ângulo de saída próximo de nulo. Não precisa ser um ângulo exatamente com 0 graus, né? Vai ser próximo ali. E para materiais mais macios, a gente vai usar um ângulo de saída positivo. Quanto mais macio, mais aguda vai ser a ponta da nossa ferramenta, porque esse material ele não oferece resistência ao corte. Eu acho que agora ficou mais claro. Eu estudei bastante isso hoje, então eu tenho certeza. Agora sim tá. Não sei como é que tá lá na apostila, mas é dessa forma que eu estou falando para você. Pessoal, alguém quer deixar algum contraponto aí, algum questionamento? Entendeu de outra forma? Tá tranquilo aí, professor? Também não sei se no primeiro dia lá talvez eu não tenha explicado direito também, eu tenha falado alguma coisa errada. Eu achava que era exatamente assim mesmo. Tipo, Sim, sim. Um grau muito elevado de dureza, sim, se usa um ângulo negativo. Mas um material mediano vai se usar positivo para nulo. Sim. Muito bom, Elson. Como eu disse, né, talvez eu tenha me expressado mal, ou às vezes o cara se confunde nos conceitos. Né? Eu posso ter falado trocado também. Mas isso é exatamente como eu falei hoje. E aqui, pessoal, achei um programa muito legal, né, no Google mesmo, na internet, que aqui a gente pode ver um pouquinho da nossa ferramenta. Essa ferramenta aqui é uma ferramenta de aço rápido, mas a gente pode ter a gente pode ter uma ideia também para as outras ferramentas, né? Porque a ponta aqui é parecida. Então, pessoal, a cara da nossa ferramenta de usinagem, ela é assim, ó. Ela é bem assim, se vocês pegarem uma ferramenta de aço rápido aí. Só que o que acontece? Ela é quadradinha, assim, né? Aí o torneiro, ele vai lá e afia. Lá no esmeril, ele vai lá e faz todas essas superfícies aqui. Então, pessoal, vamos entender melhor o que é o nosso ângulo de folga, o que é o nosso ângulo de saída. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o que corta a nossa superfície, o que corta o nosso material, né, é a nossa aresta de corte. Essa aqui, ó, que está em amarelinho. Então, o que acontece, pessoal? Né, a gente coloca a ferramenta assim, a gente penetra a ferramenta lá no material, e a ferramenta ela vem andando nessa direção aqui que meu mouse está andando. Ela vem para cá, enquanto a peça fica revolucionando, né? Então aqui nós temos o que a gente chama de plano de trabalho, que é aqui, ó. A peça, a ferramenta ela vem nessa direção aqui, né? E a peça ela está girando assim, ó. E quem corta é a nossa aresta de corte. Beleza. Tranquilo, né? Bom, quando a gente tem um material muito duro, por exemplo, vamos botar aqui o plano de corte, onde o corte acontece. Quem corta, pessoal, é essa aresta aqui, né? Então, esse aqui é denominado de plano de corte. Espera aí um minutinho, pessoal. Bom, tá aqui. Esse plano aqui é o que é responsável pelo corte, que é o dessa aresta aqui, ó. E esse aqui é o nosso plano de trabalho que eu tinha falado. Ou seja, a ferramenta ela vem nessa direção aqui, ó, do plano de trabalho, que é esse roxinho. Só que o corte ele está acontecendo nesse plano aqui, ó, nesse plano em vermelho. Aqui, ó. Vou botar uma vista superior aqui para vocês.
Vocês estão vendo aqui, ó? No roxinho é onde está o avanço da ferramenta. E aqui é onde o corte está acontecendo. E o corte está saindo da tela aqui, ó. A direção de corte é saindo da tela, para cima aqui. Beleza. Tranquilo, né? Bom, mas o que é o ângulo de folga aqui? O que é o nosso... O que é o nosso ângulo de folga, o nosso ângulo de saída, pessoal? Aquela imagem que a gente olha lá é isso aqui, ó. É essa parte roxinha aqui, a gente está olhando assim, ó. Eu vou botar aqui, ver se dá para a gente enxergar. Vamos ver. Aqui, ó. É aquela imagem que a gente tem que eu estava mostrando para vocês. Aqui, ó, nós temos o nosso ângulo de folga, que a gente está vendo aqui, ó. E aqui nós temos o nosso ângulo de saída. Vou ver se eu consigo mostrar melhor para vocês de outro lado aqui. Esse aqui, pessoal. Aqui a gente consegue ver bem direitinho, ó. Esse aqui, pessoal, esse ângulo aqui, ó. Aqui, pessoal. Esse aqui é o nosso ângulo de folga, né? Que é o ângulo entre essa superfície aqui e o nosso plano de corte. Vou botar o plano de corte aqui para vocês verem. Olha aqui. Vocês estão vendo o plano de corte aqui? Aqui é onde o corte acontece, onde o material é removido. E essa aqui é a nossa superfície de folga, olha. Né? Então, esse aqui é o nosso ângulo de folga, ou ângulo de incidência. Aqui, pessoal, a gente tem, ó, aqui a gente tem o nosso plano de referência, que é um plano horizontal aqui, ó, nesse tracejado. Aqui, ó, até destaquei ele. Olha só, ele está em azul ali, ó, vocês estão vendo? Esse é o nosso plano de referência. Então, a gente mede o nosso ângulo de saída com relação a esse plano e com relação à superfície de saída. Então, colocando aquele plano ortogonal de novo, a gente consegue ver aqui, ó, o nosso ângulo de folga e o nosso ângulo de saída, né? Então, vamos ver de novo. Nesse caso aqui, pessoal, olha só. Olha o nosso ângulo de saída se movimentando. Quando a gente tem um material que é mais macio, a gente vai utilizar, assim, um ângulo de saída positivo. E quanto mais macio, mais positivo ele vai ser. Conforme a gente vai aumentando a dureza do material que a gente tem que usinar, a gente vai lá e aumenta o nosso ângulo de saída. Ah, se a gente tem um material que é muito duro, então a gente vem e aumenta mais ainda, ó. Coloca lá um ângulo negativo. Aí vocês vê como é que fica a ferramenta? Olha. Vou botar um ângulo positivo de novo, olha. Olha aqui a área essa de corte. Aqui. Olha só. Agora eu vou passar ele para negativo. Vocês estão vendo como é que o gume aqui ele muda esse ângulo? Aqui ele é mais agudo, olha, o ângulo do gume. E nesse caso aqui não. Por isso que quando a gente tem um ângulo de saída negativo, ele é indicado para materiais mais duros. Porque a gente não vai ter uma concentração de tensão tão grande aqui. E com relação ao nosso ângulo de folga, né, só para a gente ver isso bem direitinho mesmo. Aqui, ó, esse ângulo aqui que a gente tem, a gente sabe que a gente pode ter ele pequenininho, né? Aqui, no caso, a gente tem muito atrito da superfície de folga com a nossa peça, o que vai gerar muito atrito, muito desgaste. Ou a gente pode ter esse ângulo aqui, assim, ó, onde a gente reduz o desgaste, a gente reduz a nossa área de contato ali. Aqui a gente tem aquela vista que a gente viu lá no nosso slide. Bom, pessoal, com isso, aqui a gente tem a vista que a gente costuma olhar desse ângulo aqui, né? Assim. Ó, com ângulo de saída negativo, com ângulo de saída positivo, o que muda aqui?
com relação ao nosso ângulo de folga, a gente pode deixar ele bem pequeno ou deixar ele maior. Só que a gente tem que ter consciência que tudo isso vai afetar o nosso ângulo, o ângulo do nosso gume aqui, ó. E é isso que comanda, é isso que nos diz lá. E é uma resposta do material. Materiais mais duros exigem gumes maiores, gumes mais abertos. Materiais mais macios, a gente usa um gume mais agudo, porque eles são de fácil usinabilidade. Bom, pessoal, visto isso, alguém aí tem algum questionamento? Alguma coisa a colocar? Acho que agora ficou mais tranquilo aí, né, Elcio? Bom, acho que agora tá tranquilo isso aí. Pessoal, ninguém tem alguma pergunta? Todo mundo entendeu esses planos aí? Até coloquei a ferramenta aqui, esse movimental, pra gente ver. A gente tem uma ideia de como ela é, desses ângulos. Acho que se eu tivesse colocado esse programa aqui desde o início, acho que a gente tinha entendido melhor. Há muito tempo isso. Peguei aqui, achei com esse cara aqui que deve ter feito esse programa. Bom, pessoal, voltando aos nossos slides. Enfim, pessoal, só como eu falei, né? Isso aqui é tudo tabelado já. O pessoal já fez isso antes. Então, é só a gente consultar os manuais. A gente vai... Quando a gente compra uma ferramenta, a gente pede pro cara que está vendendo, quando a gente comprou, entra no site do fornecedor. Enfim, isso já é bem difundido. Isso aí tinha ficado confuso, né? Mas acho que agora tá tranquilo. Espero que a gente tenha entendido agora. Se alguém não entendeu, pessoal, acho que agora é a oportunidade da gente colocar aí alguma coisa. Ninguém tem nada para colocar. Posso dar sequência? Tranquilo Por mim aqui tá no tanto? tranquilo. Tranquilo? Beleza. Como eu disse, né, eu não sei se eu não tinha falado alguma bobagem aí, mas acho que agora já tá tudo ok. Enfim, né, pessoal? Hoje a gente vai abordar um pouco os parâmetros de usinagem. Então, dando sequência, né? Na verdade, em termos de usinagem, existem muitos outros parâmetros que a gente deve considerar ou observar na hora do processo. Nesse caso aqui, na aula de hoje, a gente vai abordar alguns parâmetros que são ditos parâmetros operacionais. São os parâmetros de operação dos processos de usinagem. A minha ideia é sempre dar ênfase no torneamento, né? Mas aqui vocês vão achar esses parâmetros em qualquer processo de usinagem. Então, né, pessoal, parâmetros de corte que a gente diz, né? Eles são esses parâmetros operacionais, eles são grandezas numéricas, né, que definem na usinagem os diferentes esforços, velocidade, tensão de ruptura. Na verdade, tensão de ruptura é um elemento utilizado para calcular outras coisas. A gente tem força de corte, tem potência de corte, que é muito importante. Então, a gente, lá na apostila, né, diz assim, ó, eles nos auxiliam na obtenção de uma perfeita usinabilidade dos materiais, com a utilização racional dos recursos oferecidos por uma determinada máquina-ferramenta. Acho muito forte falar que a gente vai ter uma usinabilidade perfeita. A gente pode, já é até tabelado, pessoal, existem esses parâmetros aqui, eles são tão conhecidos, tão difundidos,
que já existem tabelas de parâmetros mais econômicos. Ou seja, que avanço a gente usa, a gente tem determinada ferramenta, determinada peça a ser usinada, que avanço a gente usa para gastar menos, para fazer isso mais rápido, da forma mais barata. Se der tempo aí no longo do curso, eu vou mostrar para vocês alguma coisa disso. E isso serve para os outros parâmetros também. Que velocidade de corte eu vou utilizar para usinar no menor tempo e da forma mais barata. É até interessante saber esse tipo de parâmetro. Mas, como eu disse, se vocês colocarem na internet, vocês vão ter tudo isso aí. Mas então, mesmo assim, né, a gente tem que dar uma olhada nesses parâmetros, a gente tem que entender um pouco eles. E a ideia é a gente trabalhar com cada um deles separadamente primeiro. Hoje eu vou abordar esses 4 primeiros aqui com vocês, para a gente digerir aos poucos. Porque eles são, basicamente, né, aqui era para... Dá para eu ter colocado velocidade de corte também. A velocidade de corte, o avanço, a profundidade, a área de corte, tensão de ruptura, eles são a base para calcular todos os outros parâmetros, digamos assim, como a potência que a gente vai utilizar, por exemplo. Então, o primeiro que a gente vai ver é o avanço. O avanço, então, ele pode ser definido, né, como a distância percorrida pela ferramenta, ou até mesmo pelo porta-ferramenta, né, o qual a ferramenta está acoplada, em função da rotação da peça. Então, né, como eu sempre falo para vocês, esses valores eles já são tabelados, né? Então, até vou ver se eu trago algumas tabelas disso para vocês. Mas a gente tem que pensar sempre num meio termo, né? Digamos assim, a gente não pode ter um avanço muito acentuado e nem um avanço muito lento. Por exemplo, pessoal, quando a gente coloca um avanço muito lento da nossa ferramenta, a gente vai deixar mais tempo essa ferramenta em contato com a peça, né? Isso vai gerar um aquecimento maior da ferramenta, que vai levar um desgaste maior, até pelo tempo em contato que ela vai estar ali, vai desgastar mais a ferramenta. Também, por outro lado, né, a gente não pode aumentar demais o avanço. Por quê? Porque a gente gera muito atrito, a gente vai forçar a ferramenta, e isso também leva a um desgaste excessivo da nossa ferramenta. Só que mesmo assim, a gente também tem que pensar, maiores avanços geram mais produtividade. E no final das contas, o que a gente quer é produzir. Só que a gente não pode produzir ao ponto de por exemplo, de ter um acabamento ruim ou de desgastar nossa ferramenta, no caso, avariar ela ali, né, durante o processo. A gente tem que achar um tempo ideal, conforme eu falei para vocês, né? A gente tem que achar um avanço que nos dá um menor tempo de processamento associado a um menor custo de produção. Então, os avanços ótimos que a gente chama, que são esses avanços econômicos, isso já é tabelado. Eu até posso trazer para vocês mais adiante algumas tabelas, para vocês terem uma ideia de como é. E dá para calcular isso também. Né? Por exemplo, né, no processo de torneamento, né, esse tipo de movimento ele é contínuo. Lá na apostila tem isso. Mas também esse movimento ele pode ser intermitente, ou avanço, né? Porque no caso da plana, esse movimento ele não é contínuo, né? A ferramenta ela vai e volta, ela é intermitente. No torneamento, esse movimento, esse avanço ele é contínuo. A gente tem a nossa ferramenta avançando sempre, até o fim do processo. Então, né, pessoal, por definição, que tem lá na apostila, diz assim, o avanço, né, ele é a velocidade de deslocamento de uma ferramenta por volta de uma peça, né? Então, o avanço ele é em milímetros, ele está expresso em milímetros por rotação, né? Ou também ele pode ser expresso em milímetros por minuto. O que isso significa?
geralmente faz mais sentido a gente falar que o avanço ele é medido em milímetros por rotação. O que isso significa? Digamos assim, ó, o avanço ele é 1 milímetro por rotação. Claro, não é bem maior do que isso, é bem menor do que isso, né? Então, né, digamos assim, tem 1 milímetro por rotação. Isso significa que cada volta da nossa peça, essa ferramenta ela vai andar 1 milímetro nessa direção. Então, se a peça deu 30 voltas, a gente vai andar 30 milímetros. Mas ela também pode ser expressa em milímetros por minuto, né? Que aí está mais associado com a produtividade. São, por exemplo, a indústria de manutenção, o setor de manutenção, ele já não se preocupa tanto com isso. É mais a indústria de montagem que tem que produzir o produto ali. Aí sim, tu calcula em milímetros por minuto, porque tu quer saber quanto tempo tu gasta durante o processo. Existem processos, uma oficina de manutenção, por exemplo, não está tão preocupada com o tempo que tu vai levar. É claro, tu não vai passar o dia inteiro. Então, para calcular o avanço em milímetros por minuto, né, a gente pega a rotação por minuto da peça e a gente multiplica pelo avanço, né, que é milímetros por rotação, conforme eu tinha falado, a gente vai ter esse avanço em milímetros por minuto. Então, dando sequência, a escolha do cavaco adequado, do avanço adequado, deve ser feita levando-se em consideração o material, a ferramenta e a operação que será executada na usinagem. Na verdade, né, os fabricantes eles já trazem também os avanços tabelados, os avanços ótimos, e já levam em consideração todas as outras condições, no caso, a dureza da peça, a potência do teu equipamento, tudo isso já é considerado. O pessoal faz teste em laboratório, e quando a gente adquire a ferramenta, a gente pode acessar esses dados. Né? E quando a gente está falando de avanço, na verdade, né, quando a gente fala de usinagem, a gente sempre vai falar em milímetros. Quando a gente falar em unidade de comprimento. Eu até prefiro expressar o avanço, em vez de milímetros por minuto, em milímetros por rotação. Assim a gente está mais preocupado com a questão econômica. Bom, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta aí? Também, né, outro parâmetro que é muito importante para nós é denominado de profundidade de corte. A profundidade de corte, né, ela é determinada de acordo com o material que a gente está usinando, o formato da peça também. Também a gente tem que levar em consideração a potência da nossa máquina, do nosso torno, por exemplo, em um processo de torneamento, a rigidez da nossa máquina e também a rigidez da nossa ferramenta para determinar a profundidade. A profundidade é isso aqui, né, conforme a gente está vendo no desenho. Essa aqui, conforme quanto que a ferramenta penetra. Do ponto de vista econômico, a gente sempre vai pensar da seguinte forma, né? Bom, eu tenho que fazer essa peça aqui, tenho que usinar ela. Então, eu vou pegar e vou colocar aqui uma profundidade bem grande e vou tirar mais material de uma vez, que é para eu terminar de uma vez essa peça. Só que, infelizmente, a gente não pode fazer isso. Existe um limite, digamos assim, um limite superior que é aceitável, assim como existe um limite inferior também. Para nossa sorte, né, a profundidade ela também é tabelada já,
de acordo com a ferramenta e com a natureza da peça, de que essa peça é feita, né? E né, lá na apostila até diz o seguinte, né? O movimento de aproximação e penetração, ele serve para ajustar a profundidade de corte e juntamente com o movimento de avanço. Para determinar a seção do cavaco a ser retirado, como no exemplo da figura 32, que é esse aqui, esse movimento pode ser realizado manualmente ou automaticamente. E depende da potência da máquina, assim como da qualidade exigida da superfície. Então, pessoal, a questão da profundidade, ela vai depender bastante da qualidade da peça que a gente quer também, da qualidade final da nossa peça. Né? Geralmente, para o desbaste, que é aquele torneamento mais grosseiro, a gente vai ter profundidades maiores. Quando a gente está falando de acabamento de superfície, dar um acabamento melhor, a gente não vai ter profundidades de penetração tão elevadas assim. Então, né, a profundidade ela também é uma grandeza que ela pode ser expressa numericamente. Por exemplo, vou penetrar 1 milímetro aqui na peça. Né? E como eu disse, né, tem alguns fatores que limitam de forma existe tanto um valor superior quanto um valor inferior com relação à penetração da ferramenta na peça. Então, por exemplo, né, pessoal, quando um torno, por exemplo, tem uma potência muito baixa ou mais baixa, a gente não pode utilizar uma grande penetração. Isso porque talvez a nossa máquina não tenha potência para usinar o material, né? Quanto mais a gente penetrar, a gente tem que ter ideia, quanto mais a gente penetrar a ferramenta na peça, mais difícil vai ser a usinagem, porque mais a peça vai ser resistente ao corte. Da mesma forma que a gente não pode utilizar grandes penetrações, né? Quando a máquina apresenta algumas instabilidades. A gente, nesse caso, né, a gente tem que evitar grandes profundidades. Instabilidades que eu digo é vibração. É basicamente vibração mesmo, ou da máquina, ou da própria ferramenta. Aí a gente não pode utilizar grandes penetrações de corte. Também a gente tem que levar em consideração, né? Quão bem colocada está a nossa peça lá no rotor. A gente vai fixar a nossa peça no rotor. Digamos que ela ficou um pouco folgada, que ela não ficou bem presa. Na verdade, é porque as forças aqui elas são muito elevadas. Então, a nossa peça tem que estar bem firme lá no rotor, lá no cabeçote. Então, bom, digamos que ela não ficou tão presa, tão bem presa lá, tão apertada, e a gente vem com a nossa ferramenta e colocou uma penetração muito grande. A gente pode pegar e deslocar essa peça devido a essa força, né? A gente vai ter uma força de resistência da peça e também uma força da ferramenta na peça. Isso pode deslocar a peça lá do cabeçote, pode vibrar muito o nosso equipamento, prejudicar muito o nosso processo de usinagem. E pior ainda, pessoal, isso pode causar um acidente catastrófico, que nem se fala na linguagem mais comum, né? Um acidente perigosíssimo aí. Imagina se tá com a tua peça lá que não tá bem presa, tu foi lá, colocou uma penetração elevada, e aí a tua peça foi projetada, ela saltou da máquina, e ela sai se ela chega a sair, sai numa velocidade absurda, com muita energia. Então, né, e no que diz respeito à própria ferramenta, né, a gente também tem que levar em consideração as características dela. E também da peça, né, da peça que a gente vai usinar. Por exemplo, se tratando da peça, né, quando a gente tem peças que são mais finas, que popularmente não, na linguagem da mecânica, né, são peças delgadas, que a gente fala, são peças finas, tubos de paredes finas, né,
a gente tem que evitar, nesse tipo de material, a gente tem que evitar grandes penetrações, né? Porque, né, caso contrário, a gente pode ter um excesso de vibração e prejudicar o nosso processo de torneamento, ou até mesmo falando de forma geral, nosso processo de usinagem, né? É que aqui a gente está falando de torneamento, a gente volta sempre mais ao torneamento por causa da ferramenta. E também é o processo mais comum. Bom, mas a gente não pode exagerar e colocar uma profundidade muito pequena também. A gente tem que sempre contrabalancear da melhor forma possível. Imagine assim, que a gente vai lá e coloca uma profundidade bem pequena de penetração. A gente tem um tubo lá de parede fina, a gente está usinando ele, não quer exagerar, e a gente vai lá e coloca uma penetração muito pequena aqui. Existe um fenômeno, pessoal, que é chamado de efeito escala. Quando a gente coloca uma penetração muito pequena, a nossa área de contato aqui vai ser muito pequena, então esse material aqui da peça ele vai ter uma resposta diferente. E mesmo um material que é mole, relativamente, na verdade, que é macio, relativamente macio, ele pode responder de maneira dura. Por isso que a gente não pode colocar uma penetração muito pequena, porque isso pode desgastar a nossa ferramenta, danificar o nosso processo. E muitas vezes, pessoal, quando a gente está falando de materiais metálicos, materiais ferrosos, é comum que esses materiais eles estão lá enferrujados mesmo. Eles estão ao relento lá, não digo bem ao ar livre, né? Pode estar dentro da oficina de manutenção, lugar fechado, por exemplo. E eles vão estar com óxido na superfície, enferrujados. E o que acontece, pessoal? Esses óxidos, eles são extremamente duros, muito mais duros que o material do substrato. Então, se a gente coloca uma penetração muito pequena na ferramenta, a ferramenta ela vai entrar em contato com esse material lá da superfície, que é muito duro. A gente vai ter o efeito escala, né, que a gente vai ter aqui umas tensões muito elevadas. E aí, essa peça, em vez de ela responder de uma maneira mais dúctil ou mais macia, digamos assim, ela vai ter uma resposta dura. Então, a gente pode danificar a nossa ferramenta. Às vezes a gente, né, é meio estranho pensar isso, porque pensa assim, não vou botar, eu tenho aqui um material que eu tenho que ter uma qualidade muito boa de usinagem, então eu não vou colocar uma penetração muito grande, ou até mesmo um tubo, né? Vou colocar bem pouquinho, o mínimo que eu conseguir. Só que isso também é ruim. A gente não pode fazer isso. Justamente porque isso provavelmente vai deteriorar a tua ferramenta. Tu não vai ter um ganho de produção. Muito pelo contrário, tu vai acabar perdendo aqui. Né? Então, geralmente aqui também, né, a profundidade ela também expressa em milímetros, mas eu já vi também muita gente falando em polegadas. Mas o mais comum mesmo é a gente falar disso aqui em milímetros, até porque é o sistema internacional de unidades aqui do Brasil é milímetros. Então, aqui, pessoal, aqui seria a nossa camada superficial, né? E aqui seria o nosso substrato, digamos assim. Isso é uma coisa que a gente não consegue ver muito bem, às vezes, porque a gente olha para o material e não consegue distinguir até onde vai a superfície dele e até onde vai o material em si, que é o substrato. E eles respondem de maneira diferente, por incrível que pareça. Então, é sempre importante a gente ter um meio termo nessa questão da profundidade. Mas, novamente, né, existe tudo tabelado já. Eu vou ver se eu trago algumas tabelas, assim, faltou isso aqui agora. Infelizmente, na apostila também não tem essas tabelas. Mas é interessante da gente saber. Pessoal, alguém tem alguma pergunta aí até agora? Eu me lembro que o Wagner tinha me perguntado da questão da profundidade, né? Quanto que a gente vai determinar aí
o quanto a gente vai penetrar ou não na peça. A verdade é que, lá na prática, o operador, o torneiro, ele já sabe fazer isso. Conforme a experiência dele, ele já vai sabendo. Ele não, né, ele já... Mas, obviamente, assim, no início, você tem que consultar as tabelas. Né? Mas, no fim das contas, lá é com vocês. Vocês pegam, se vocês não sabem, consultem as tabelas, depois vocês vão fazer tantas vezes que vocês já vão saber isso de cabeça. Ou vocês vão saber estimar. Ah, esse material tem essa resposta, ele é mais duro do que macio, então eu vou colocar uma penetração menor aqui. Não posso, né? Porque se eu colocar uma penetração muito alta no material muito duro, vai desgastar minha ferramenta, vai ficar ruim. Pessoal, alguém tem alguma pergunta aí? Alguma dúvida, pode compartilhar. A penetração ela é um parâmetro bem importante para a gente. Depois a gente vai ver que a gente calcula as forças, né, associadas aqui, a força de corte, potência de corte, a potência que a gente tem que exigir lá da nossa máquina. Tudo isso a gente vai calcular. Então, pessoal, outro parâmetro que a gente tem, né, é a área de corte. Ela é um parâmetro bem simples de entender. A área de corte, né, ela é a área calculada da seção do cavaco, digamos assim. O cavaco que vai ser retirado da peça. Né? Então, a gente calcula essa área, né, multiplicando o avanço pela profundidade de corte. Que é a nossa penetração, né? Que é aqui expresso por P, e o A aqui é a nossa avanço. Geralmente, pessoal, se vocês forem consultar outras literaturas, o avanço ele é expresso por essa letra aqui, F, e a profundidade de penetração é denominada de AP. Em todas as outras literaturas vocês vão encontrar isso aqui. Essa área de penetração, ela é essa área aqui achurada, ó. Essa área aqui, essa ferramenta aqui, no caso, ela está em ângulo, né? E essa aqui, ela já tá perpendicular à nossa peça. É essa área de penetração aqui, ó. É bem simples também, a gente pode calcular a partir dessa geometria aqui, ó, que é o H vezes o B, é base vezes altura, né? Mas a gente geralmente calcula aqui na usinagem pelo avanço multiplicado pela penetração. É bem simples. Isso é só para a gente pode determinar, por exemplo, a partir disso, a nossa taxa de remoção de material, que a gente vai calcular mais adiante. Até porque esse parâmetro é bom, a taxa de remoção de material, para a gente calcular o tempo de usinagem, por exemplo. Em termos econômicos, né, esse parâmetro é muito interessante. A gente pode calcular quanto que a gente vai demorar para usinar uma peça, por exemplo. Claro, né, a gente está falando aqui só daqueles movimentos ativos que eu tinha falado para vocês, que são os movimentos que são responsáveis pelo corte em si. Né, a gente tem aqueles tempos que a gente não consegue calcular, que é o tempo que o operador está lá ajustando a ferramenta, por exemplo. Então, esse tipo de tempo a gente não consegue calcular. A gente pode até estimar conforme a nossa experiência, ou a gente entra numa indústria que é bem específica, lá eles têm estimado. Mas não, pessoal. Enfim, esse aqui é a área de corte, ele parece não ser um parâmetro tão importante, mas ele é importante para calcular outros parâmetros, né, que realmente são importantes, tanto em termos produtivos, em termos econômicos, até para calcular outros parâmetros também, como potência do nosso equipamento.
último que eu trouxe aqui para vocês é a tensão de ruptura. Não sei se vocês já ouviram falar em tensão de ruptura. Eu acredito que sim. Mas não custa falar de novo também, até porque tá na emenda. A gente tem que ver. O que é a tensão de ruptura, então, pessoal? Né? A gente pode dizer que a tensão de ruptura ela é a tensão máxima que a gente pode aplicar no material antes do seu completo rompimento. Isso é feito por um ensaio muito específico, né, que até trouxe aqui para vocês. A gente tem um corpo de prova que a gente chama. A gente coloca esse corpo de prova aqui preso aqui nessas duas partes e a gente traciona esse corpo de prova. Geralmente ele não é cilíndrico assim, né? Ele tem uma espécie de empescoçamento aqui e a gente vai e coloca um esforço nesse material até ele romper. Então a gente mede essa tensão lá imediatamente antes desse material romper e também, novamente, isso aqui é tudo tabelado. A tensão de ruptura ela não é um parâmetro tão importante que a gente vai usar diretamente. A gente não vai usar diretamente a tensão de ruptura. Ela é importante. Lá na apostila tem uma tabela bem mais completa que essa daqui. Trouxe só para a gente ter uma ideia. Ela é um parâmetro que a gente vai utilizar para calcular outras coisas, né? Ela não é um parâmetro que a gente vai usar diretamente. Talvez a gente use isso aqui lá nas tensões envolvidas durante o corte, né? Não é um parâmetro que faz parte do cotidiano de vocês. Pois bem, então, pessoal, alguém tem alguma questão para colocar, alguma pergunta? Até porque esse aqui é o último parâmetro que eu vou apresentar hoje para vocês, é esse aqui. Eu preferi colocar o conteúdo assim mais devagar. Tem outros parâmetros bastante até que a gente pode colocar aqui, mas eu prefiro que seja dessa forma, assim, mais tranquilo, para a gente absorver o que é cada coisa. Bueno, eu vou fazer uma chamada aqui enquanto vocês pensam se tem alguma questão. Cristiano de Oliveira. Edson Soares. Opa. O Elson tá por aí, né? Aqui. O Gabriel Brito. Gabriel San Martin. Pô, tinha visto o San Martin entrar aí, cara. José Fernando da Rosa. João Férsola tá aí, né? Aqui, professor. O Clay também tava aí. Lennon de Oliveira. Opa, cheguei agora há pouco, professor. Tranquilo. Luiz Carlos Mesquita. Nicolas de Oliveira. Aqui, professor. Rafael Bandeira. O Robson Ferreira tá aí, né? Aqui, não. Rodrigo Bueno. Aqui, professor. Aí. O Silvério acho que não veio. E o Wagner tá aí também. Clay tá aí, professor. Tá aí? Oi, professor. Eu botei aqui. Tá, valeu.
O San Martin que estava aí apareceu e agora não está mais aqui. Bueno, pessoal, a gente vai ver esses parâmetros aqui. Esses parâmetros, só para a gente ter uma ideia sobre eles, porque depois eles vão ser mais importantes para os cálculos que vão vir a seguir, que a ideia é começar amanhã, esses cálculos que são um pouquinho mais pesados. Por enquanto, eles são mais parâmetros de entrada para os outros parâmetros que a gente tem que calcular. Eu podia muito bem ter colocado a velocidade de corte hoje, só que lá na apostila, a velocidade de corte ela tá mais embaixo lá, ela está como um item posterior. Então, por isso eu não quis colocar lá hoje. Vamos seguir a sequência. Mas o que acontece, pessoal? O avanço, a penetração, no caso a profundidade, né, a área de corte e a tensão de ruptura, eles são parâmetros importantes, mas eles são mais importantes para calcular outros parâmetros. Eles são dados de entrada, que a gente chama. Por exemplo, a partir desses parâmetros, a gente pode calcular a potência da nossa máquina, quanto que a gente quer, que tipo de máquina a gente tem que utilizar para um determinado processo de usinagem, para ter um processo de torneamento mais barato, por exemplo, também. Existem os parâmetros mais econômicos. Eu quero tal avanço, eu tenho tal velocidade de usinagem, tal profundidade. Bom, qual vai ser a minha taxa de material removido? Quanto tempo eu vou demorar para fazer esse processo de usinagem? Esses dados, eles são importantes para isso, né? E lá no próprio equipamento, pessoal, quando vocês forem mexer num torno, geralmente já tem lá no próprio equipamento, na lateral dele, tem essas tabelas prontas. Então vocês vão lá e selecionam. Mais adiante eu já vi que a gente vai falar sobre isso também. Alguém quer colocar alguma questão, pessoal? Alguma pergunta? Acho que deu para entender bem esses parâmetros iniciais, né? Pessoal, aquela questão que a gente ficou ontem aqui, como é que vocês deu para entender direitinho agora? Tinha ficado confuso, né? Lá com o programinha vocês conseguiram entender isso? Ficou bem claro, professor. Tranquilo. Vou fazer o seguinte, ó. Ficou tranquilo? Eu vou botar aqui. Pera aí. Pessoal, vou botar o link aí para vocês daquela ferramenta lá que a gente utilizou, essa aqui, ó. Aí, se vocês quiserem aí dar uma brincada aí com os ângulos, aquela vista que a gente tem lá no desenho é sempre essa daqui, ó. Olha só, a gente mexe no nosso ângulo de saída lá, ó. Ângulo de saída positivo, ângulo de saída negativo. A gente pode olhar por esse lado aqui também, ó. Olha só, aqui a gente tem o ângulo de saída positivo, né? A gente usa para materiais mais duros, para materiais que têm deformações superficiais também. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que vocês estão usinando um eixo lá. Só que esse eixo ele tem um furo. Ele tem um furo que atravessa ele. Não no sentido axial do eixo, no sentido do comprimento dele. Um furo transversal. Que vocês vão ter que engatar um pino, por exemplo. Aí ele tem esse furo, né? Vocês vão lá com a ferramenta, entram com a ferramenta. Aí esse eixo ele vem girando aqui, né? Vem girando. E aí quando essa pontinha aqui entrar lá nesse furo, quando chegar na parte do furo do eixo, ela vai andar num espaço vazio, onde não tem material. Depois ela vai atingir o material de novo. Um minutinho.
Nossa, eu tinha um vídeo aqui. Bom, pessoal, não sei se vocês conseguiram me entender. Aqui, pessoal. Assim, ó. Esse caso aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver o vídeo aí? Sim. Sim, sim. Isso aqui, Deu pra ver ali o furo. isso aqui é o que a gente chama de corte intermitente, ó. Imagine que vocês têm um eixo lá, uma peça, que tem um furo desse aí, que a gente tem que encaixar um pino. Nesse tipo de caso, é o que caracteriza quando a gente tem uma superfície que não é contínua, que ela tenha deformações. É a mesma coisa do plástico. Só que o plástico acontece isso por quê? Porque o material se funde e ele pode criar uma concavidade lá ou uma protuberância. E acontece que isso causa muito impacto na ferramenta. Então a ferramenta ela precisa ser resistente. É por isso que nesses casos a gente vai precisar utilizar um ângulo de saída negativo. Por quê? Para a gente reforçar a nossa cunha. Quando a gente tem um ângulo de saída positivo, né, a gente não tem uma cunha reforçada, mas a gente tem um poder de corte maior. Vocês podem ver, esse ângulo aqui é mais agudo, ó, a cunha. Pessoal, ficou mais claro essa questão do ângulo de saída? Ficou? Alguém que não estava aí no início da aula e tem alguma dúvida nisso aí? Posso explicar de novo, pessoal, não tem problema. Eu não tô compreendendo muito bem, mas Não, agora no. Não, mas nem te estressa. Amanhã eu vejo as aulas, tem outra aula pra olhar atrasada também. E eu me não, adianto. mano. O cara dá uma... Não, é que assim, Leno, ontem, eu não sei se tu te lembra, a gente ficou com dúvida na questão 7, que aí perguntava quando que a gente usa um ângulo de saída positivo e quando que a gente usa um ângulo de saída negativo, né? Eu tinha falado para vocês que a gente utilizava o ângulo de saída negativo em materiais duros e um ângulo de saída positivo em materiais mais macios. Só que ficou muito abstrato, muito simples isso. E aí, o que eu pesquisei hoje, né? Fui atrás dessa resposta aí. E o que eu encontrei? Que para materiais normais, para materiais comuns da indústria metal mecânica, que são os aços de forma geral, a gente vai usar ângulos de saída que são mais pequenos aqui, ó, mas mesmo assim, eles são positivos. Por exemplo, um aço 1020, um aço comum, que é uma lataria de carro, por exemplo, a gente vai utilizar um ângulo positivo, né? Mas não tão positivo, não muito grande. Para materiais mais macios, por exemplo, o alumínio, o cobre, por exemplo, a gente vai utilizar um ângulo de saída que é mais positivo. Por quê? Porque esses materiais eles não oferecem resistência ao corte. Então, a gente pode utilizar uma cunha, um ângulo de corte aqui, ó, esse ângulo aqui, mais agudo. Então, é que nem o caso que eu falei da madeira lá, ó. Tu pode utilizar uma ferramenta que tem um ângulo de cunha bem agudo. Por quê? Porque o material ele não oferece resistência ao corte. Mas digamos assim, ó, tu pegou lá um aço inox para usinar, que é um material muito duro. Tu não pode ter uma cunha dessa forma aqui, ó, porque tu vai concentrar muita tensão, porque esse material ele oferece muita resistência ao corte. Então, ou pelo menos, dependendo da tua ferramenta, né, tu vai ter um ângulo muito pequeno, que tende a zero, porque tu viu, conforme tu diminui, tu aumenta, vai mais pro lado negativo, né?
tu reforça mais a tua cunha, né? Aqui, ó, se tu percebeu? E se esse material é muito duro, um aço inox, por exemplo, ele pode chegar a ser negativo. Aí ele pode chegar a ser dessa forma. Por quê? Porque aí tu vai reforçar bastante a tua cunha. Então tu vai ter mais poder. Não digo que tu vai ter poder de corte, mas tu vai ter mais potência de corte. Tu vai ser capaz de usinar um material muito duro, né? Mas também tu vai perder tu vai perder, como é que eu vou te falar, a tua capacidade de remover mais material. Dessa forma tu vai remover menos material, até o que é indicado. Quando tu tá usinando um material que é muito duro, tu tem que tirar material aos poucos. Isso é muito importante. Tu só pode tirar muito material quando tu tem materiais macios. Entendi. Entendeu? Claro. Aí aqui, até aí tem essa vista aqui, ó, que é essa parte roxinha aqui, ó, que é aquela que a gente viu na aula, né? Até tá aqui o desenho, ó. Aí aqui nesse programa a gente pode brincar, ó, tem um ângulo de saída aqui, ó, que é negativo, ó, -6 graus negativos desse vermelhinho aqui. Bom, a gente pode ver, uso para materiais duros. Bom, o material ele é um aço comum da indústria metal mecânica, o 1020. Bom, então eu já posso utilizar um ângulo assim, ó, 3 graus ali. Não, até menos, 5 graus. Ah, tu tá lá usinando um alumínio ou cobre. Ah, coloca aqui, ó, coloca um ângulo bem aberto, ó. Aí tu pode editar bastante material. E a questão e a gente também tinha o ângulo de folga, né? Nesse caso aqui a gente pode ter também um ângulo de folga, ó, que é 0 graus. Aqui, né, a gente sabe que a gente tem muito atrito, né, entre a ferramenta e a peça. Quando a gente quer diminuir o atrito, a gente vem para cá, ó. Aumenta esse ângulo de folga. Tudo varia isso aí na questão da pastilha de corte, do material da dureza. Ah, tudo varia, cara. Tudo varia. Sim. Para nossa Entendi, sorte, entendi. tudo já é tabelado. Tudo já é conhecido. Sabe como é que os caras fazem, meu? Os caras vão lá, pegam uma ferramenta e fazem isso em laboratório. Os caras fazem vários ensaios. Os caras vão lá, vamos mudar 1 grau esse ângulo aqui, ó, e vão lá e colocam o usino com essa ferramenta. Ah, vamos mudar mais 1 grau. Os caras vão lá, e assim eles vão testando. Até que eles chegam, cara. Eles chegam aqui, até eu trouxe um exemplo. Acho que é. Aqui, ó, eles chegam em tabelas parecidas com essa daqui, ó. Ah, tu tem uma ferramenta de aço rápido. Bom, tu quer usinar alumínio? Qual vai ser o teu ângulo de saída? Ele pode ser de 20 a 30 graus. Aí a gente viu lá que no sentido positivo, né? Então a tua ponta da ferramenta ela vai ser bem aguda. Tu vai ter um poder de corte muito grande. Né? Porque é aquela questão que eu falei, o material não oferece resistência. Tira bastante material de uma vez. Mas aí tu vai lá usinar um aço inox aqui, ó. Aqui embaixo. Tu já pode ver que não é bem assim o negócio, ó. O ângulo aí tem que ser bem pequeno. Ó, ele tem que ser próximo do ângulo nulo. Já não é uma ponta tão aguda. E isso é muito pior quando a gente está usando uma ferramenta de metal duro, que é uma ferramenta que não é tão resistente. Então a gente pode até ter casos, ó, em que esse ângulo é negativo. Aquele ângulo de saída. Para o ferro fundido coquilhado é pior ainda, ó. Isso é claro, quando a gente não tem aquelas descontinuidades lá no corte, aqueles furos. Esses rasgos aqui, ó. Não, é isso aqui. E nesse caso aqui também a gente tem que ter uma no caso, né, é indicado ter um ângulo de saída negativo também. Aí que esse material seria que ele tá usando? Ah, cara, muito difícil dizer. Ah, Mas não diz no vídeo? só pelo óxido aqui ser marrom, ó,
Aham. tu já sabe que é um aço, entendeu? Porque o óxido de ferro, uma das características dele é ser marronzinho, assim. O aço inox, né, ele, em muito entre aspas, ele não enferruja. Então, o Terminou. aço inox, geralmente, ele vai ser mais bonitinho a superfície. O alumínio, o óxido é branco, ele fica esbranquiçado quando oxida. Quando a gente tem um material que é a base de uma liga de bronze, ele é alaranjado, né? Ele não tem nada a ver com isso aqui. Então, tu pode saber, isso aqui é algum aço. Não sei te dizer que aço é. Não sei se vocês percebem, tem meio cavaco saindo meio azulado. Isso é porque a temperatura está muito elevada. O cavaco fica azulado porque chega a queimar o cavaco. É legal esses videozinhos aqui. É bacana. Para a gente aprender um pouco. Bueno, meu velho, tu conseguiu entender aí? Pô, sim, muito obrigado aí, Leonardo. Pô, Oh, sem palavras capaz, mesmo. capaz. É que Pode eu tinha, prosseguir a aula. eu tinha dado bobeira mesmo, olhando. Não, não. Valeu, valeu. E, Sem palavras aí pelo que tu faz aí. Sempre quando eu chego atrasado, aí tu dá oh, ali um capaz, resumão pra mim. capaz, capaz. Tô mais que na obrigação. Aí, enfim, né, eu trouxe aqui também uma ferramenta, como ela é na prática, aqui pra gente ver. Geralmente ela não é quadradinha, como estava lá no programinha aquele. Ela tem uma curvatura aqui. Isso aqui para escoar o cavaco mais fácil. O cavaco, ele geralmente ele sai retinho aqui, ó. E aí quando ele bate aqui, ele se enrola e quebra. Isso aqui, geralmente, eu não sei dizer se nessa ferramenta aqui tem esse nome, mas geralmente isso aqui é chamado de quebra-cavaco. Essa voltinha aqui. Quando o cavaco chega aqui, ele se quebra. Claro, né? Isso se não for um material tão dúctil, tão macio. Um plástico, por exemplo, tu vai lá usinar. Bom, o cavaco ele não vai se quebrar, né? Porque ele é bem maleável. Geralmente, né, pessoal? E aqui também, aqui nem a gente tem a nossa aresta principal de corte, né? Que é responsável por cortar a peça. A nossa aresta secundária, ela está mais associada à penetração, né? Porque eu não sei se você conseguiu perceber aqui, ó. Aqui a gente tem a direção do avanço, né? Então, nesse sentido, aqui tu vai penetrar a tua ferramenta e aqui tu vai avançar ela. Então, essa aqui é a aresta principal que vai cortar a peça. E essa outra aqui, ó, ela vai estar mais associada à penetração. É o que a gente falou lá hoje. Só que é mais delimitada essa pontinha aqui, ó. Até lá no programa, a gente consegue fazer uma manipulação aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Onde a gente consegue destacar a ponta de corte lá. Está mais associada com aquilo ali, ó. E essa aqui é a nossa aresta de corte. Essa aqui vai cortar, né, essa laranjinha. E essa aresta secundária, junto com a ponta, mas só aqui a pontinha, é o que vai penetrar lá no material. Bom, não sei se tem mais alguma coisa para falar aí. Tem mais alguma pergunta aí, galera? A gente está tratando dos parâmetros mais iniciais aí. Agora tu passou ali por um slide de um cálculo que tu, bem na hora que eu cheguei na aula, tu tava falando sobre esses aí. Qual? Não, pra direita agora. Não sei se é a tua direita. É isso aí, Esse esses aqui? cálculos, é área de Ah, corte, ordem, essa aqui onde... é a área de corte, né? A área de corte, ela é praticamente a área, ela é praticamente não, ela é a área do material que vai ser retirado, ou seja, do que vai ser cavado, né? Não sei se você consegue ver aqui, ó. Ela é a penetração, quanto a ferramenta penetra lá na peça, multiplicado pelo avanço.
quanto essa superfície quanto essa ferramenta, na verdade, ela vai andar com relação ao número de rotações da peça. Então, vai ser essa areazinha aqui, tá vendo? É a área do cavaco antes dele ser removido. Esse parâmetro aqui, a gente não usa ele diretamente. Aqui que eu vou querer saber a área de corte, né? A gente não está tão interessado nele, a gente está mais interessado nele como um parâmetro de entrada para calcular outros parâmetros, por exemplo, a taxa de remoção de material. Isso sim é um parâmetro muito importante para a gente calcular o tempo que a gente vai levar para usinar, por exemplo. Ou a potência da máquina que a gente vai ter que selecionar. Que potência você tem que colocar lá na sua máquina para usinar um aço inox de tais dimensões, com tal dureza, tal ferramenta. Que potência você tem que colocar, que tipo de máquina você tem que ter. Ele é mais importante nesse sentido, para a gente calcular a taxa de remoção, potência, força de corte, que é um parâmetro importante. E também é que nem esses outros aqui, ó, o avanço, profundidade, são parâmetros de entrada para outros cálculos. Tu não usa eles diretamente. Você conseguiu entender, Helena? Entendi, sim. Até dá uma olhada lá na apostila. Se tiver alguma coisa aí também, vocês coloquem aí para mim. Eu consulto bastante outras fontes, né, cara? Tem um livro que eu gosto muito, que é o Dino Ferrarese. Até posso passar para vocês. Ele é um livro mais clássico de usinagem. Então, ele é bem famoso até. Mas ele é um livro clássico, né? Hoje em dia já tem mais coisas. Mas para a gente ter a base da usinagem, ele é muito bom. Bom, enfim, galera, hoje não vai ter exercício. A gente vai trabalhar bem devagar nessa questão dos parâmetros de usinagem, que são esses parâmetros operacionais. A aula que vem já tem outros parâmetros que são mais complicados, então é bom a gente ir bem devagar nessa parte, entender o que é cada coisa aqui. O que significa fisicamente cada um desses parâmetros, entendeu? É isso que é importante agora. É poder a gente conseguir enxergar cada um desses parâmetros lá na prática. Bueno, pessoal, alguém quer colocar alguma coisa aí? Uma pergunta? A questão dos ângulos lá no início, alguém não entendeu? Tá tranquilo. Tá beleza? Bom, pessoal, hoje não vai ter lista de exercício. A minha ideia é a seguinte: amanhã a gente vai terminar os parâmetros. A gente vai até a página, acho que 35 lá, talvez um pouco mais. E aí eu quero pegar e ir para cima aqui, jogar duro nessa questão dos parâmetros com vocês. A gente vai fazer bastante exercício. Esses exercícios aqui, eles não são tão diretos quanto os que a gente vem fazendo. Exercício que a gente tem que pensar um pouquinho, né? Cálculo sempre exige um pouco mais de pensamento, do raciocínio ali da gente. Até por isso que a gente vai trabalhar mais devagar também. Então, pessoal, se ninguém tem mais nada aí, ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu espero que tenha ficado tudo tranquilo hoje. Vocês estão liberados por hoje, pessoal. Tranquilo aí, boa noite, professor. Boa noite a todo mundo aí. Boa noite aí, gurizada. Boa noite aí. Aí, boa noite aí. Opa, Boa noite aí, buena. Boa pessoal. noite, rapaziada. Qualquer Até coisa, amanhã. me contatem aí. Beleza? Tranquilo. Beleza. Professor. Boa noite, bom descanso aí.
Boa noite aí, obrigado.